Estamos em processo de votação. Sobre a mesa, requerimentos de destaque que serão lidos. São 5 destaques. O primeiro destaque de 3 bancadas, do PSC, DEM e PSD. O segundo destaque ao inciso 14, 15, 16 e parágrafos 6 a 9 do artigo 17 do substitutivo, relativo à restrição de despesa com diárias e passagens. Segundo destaque, relativo à restrição de despesa com pessoal, é do PSDB da Câmara e do PPS da Câmara. É o artigo 78, parágrafo 12 do substitutivo. Terceiro destaque, do PTB da Câmara, alocação de recursos para reajuste de aposentadorias. Quarto destaque, reserva de recursos primários para resto a pagar processados. E o quinto destaque do DEM é vedação de MP para abertura de orçamento não aprovado. Presidente, líder Bruno Araújo. É só um registro e pedindo desculpa pela não pertinência no tema, mas o Congresso Nacional precisa pedir ao Conselho Nacional de Justiça que tenha muita atenção em relação à decisão do primeiro grau da Justiça do Estado de São Paulo, se não me falha a memória, em relação ao dano causado a dezenas de milhões de brasileiros que ficaram sem um aplicativo de comunicação em prol de uma investigação que corre em segredo de justiça e, por mais importante que possa parecer, tem que ser pesado em relação ao grande dano causado no dia de hoje à sociedade brasileira, às empresas, ao comércio, aos pequenos cidadãos. Portanto, registrar isso e pedir a atenção do Conselho Nacional de Justiça em relação a matérias como essa. Eu agradeço o registro. Nós agradecemos a Vossa Excelência. As partes destacadas serão votadas oportunamente. Presidente, o PSDB retira um destaque no PLN1, porque ele já foi acolhido pelo relator, inclusive com uma sugestão minha ontem num acordo que tivemos. O PSDB e o PPS retiram o destaque, já acolhido. Reduz para 4 destaques. Reduz para 4 destaques. As partes destacadas serão votadas oportunamente. Passa-se a votação do substitutivo nos termos do adendo. Senhor presidente, só um detalhe, por gentileza. Tem um destaque do PPS e foi atendido a questão do TCU, nós retiramos o destaque. Exatamente isso. Já tinha sido comunicado o atendimento pelo deputado Domingos Sávio. Eu ousei falar em nome da retirada do PPS. Muito bem, então fica registrado a retirada. Presidente, para orientar pelo pessoal, em relação à LDO... Chegaremos lá. Daria a palavra a Vossa Excelência. Em votação substitutivo que tem preferência regimental na Câmara, nos termos do adendo ressalvados os destaques. Para orientar... conceda a palavra... Deputado Glauber, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, o pessoal tem uma posição clara em relação a essa matéria. Nós consideramos, ainda mais no momento em que vive a economia brasileira, que não tem que haver superávit primário no ano de 2016, porque esse é um gatilho que faz com que a gente tenha que necessariamente não questionar a dívida pública, que até o dia 27 de novembro de 2015 foi mais de 900 bilhões de reais que o governo brasileiro pagou, exatamente por esse motivo. E partindo do pressuposto que não houve uma auditoria, onde uma avaliação completa de pagamento de juros sobre juros, de dívida pública ainda do período da ditadura militar, que isso não foi feito devidamente pelo governo brasileiro, o pessoal orienta e vota não.
Por esse motivo, por não concordar com a meta de superávit primário, do ponto de vista econômico, nós votamos não à lei de diretrizes orçamentárias. Para orientar o deputado Domingos Sávio, logo após o deputado Danilo Forte, pelo PSB. Pelo PDT, depois, presidente. Senhor Depois pelo PDT. presidente, colegas parlamentares. O PSDB, senhor presidente, se debruçou sobre o debate da LDO com a responsabilidade que temos para com o país. Por mais de uma vez, nós tivemos a oportunidade de destacar, o nosso relator, deputado Ricardo Tebaldi, pôde testemunhar que nós nos empenhamos para que o país tivesse uma diretriz orçamentária que aponte um rumo. Nós vivemos um dos piores momentos da nossa história, não só por crise social, por crise política, ética, mas por desgoverno, por falta de uma orientação adequada que inspire confiança, que faça com que o país retome o desenvolvimento. Haja vista o episódio dessa semana de rebaixamento da nota do Brasil. Então nós temos que indicar um rumo com superávit primário. É exatamente o PCdoB para orientar, presidente. Orientar, presidente. Pelo PDT. É exatamente o oposto do que alguns vêm manifestando. Algumas pessoas dizem, não precisa ter superávit primário. É o equivalente a dizer para um cidadão, olha, todo mês você pode gastar mais do que você ganha. Vai chegar um momento que você não consegue manter o básico, se alimentar. Você perde o crédito, você perde o respeito, perde o emprego. Isso já está acontecendo com o Brasil. Só que quem perde é o cidadão. O cidadão está perdendo o emprego, está perdendo o poder de compra do seu salário com a inflação. Então o PSDB lutou de maneira firme para garantir um superávit primário da ordem de mais de 30 bilhões. 24 bilhões de superávit da União, 6 bilhões e 500 dos municípios e estados. É a sinalização que queremos dar para uma governança com responsabilidade fiscal, coisa que não tem havido com o atual presidente Dilma. Não tem tido responsabilidade, leva os brasileiros ao sacrifício. Nós votaremos sim, senhor presidente. PSDB encaminha o voto sim, com a palavra o deputado Danilo Forte. Senhor presidente, depois, presidente. Uma balbúrdia aqui na frente. Senhor presidente, como dizia o nosso saudoso ex-presidente dessa casa, Ulisses Guimarães, a grande quimera dos homens é a perfeição que eles não as têm. Nós nunca vamos ter uma peça orçamentária perfeita, até porque as contradições e o momento econômico que o país atravessa é um momento muito difícil. Não foi essa casa que criou a crise, não foi essa casa que cumpriu os desmandos que hoje impregnam a vida pública brasileira. O nosso papel é fiscalizar, o nosso papel é dar ao país um orçamento. E hoje nós estamos cumprindo essa tarefa constitucional de ofertar ao país dentro da razoabilidade daquilo que é possível. Quero parabenizar a todos que estiveram presentes nessa luta diária na Comissão Mista de Orçamento e, ao mesmo tempo, reconhecer essa grande vitória que nos foi garantir os recursos do Bolsa Família, principalmente para os homens e as mulheres do Nordeste, que enfrentarão agora no próximo ano o 5º ano consecutivo de seca e que tem nesse programa social o seu único sustento, a forma única de garantir o sustento das suas famílias com dignidade. Se há imperfeições, que nós a fiscalizemos. Se há maus gestores, que nós os responsabilizemos e os criminalizando façam punir pela sua má gestão. Mas o que nós temos hoje é que aprovar esse orçamento, por isso o PSB vota sim pela peça orçamentária, pela LDO aqui apresentada. PSB vota sim. Pela ordem, com a palavra o deputado Leonardo Pisciani. Depois o PDT, presidente. Presidente Romero Jucá, eu quero, nesse momento, comunicar ao plenário do Congresso Nacional que, por decisão da maioria da bancada do PMDB, retomo minhas funções de líder da bancada do PMDB na Câmara dos Deputados e com o compromisso de que a bancada do PMDB não mais adotará o expediente constrangedor da troca de listas. Nós, em fevereiro, legitimamente, pelo voto, sem constrangimento dos deputados, iremos eleger o líder para o ano de 2016.
Muito obrigado pela atenção, presidente Jucá. Parabenizo a Vossa Excelência e solicito, já que Vossa Excelência é o novo líder, que posicione o PMDB na votação da LDO. Favorável, presidente. PMDB encaminha o voto sim, Vossa Excelência. Presidente, o PCdoB participou de forma ativa da Comissão Mista de Orçamento. Eu queria parabenizar aqui o nosso relator, Ricardo Teobaldo, deputado Ricardo Teobaldo, dizer que nós nos pautamos, presidente, nesse debate, para que nós não tivéssemos um superávit que fosse incompatível com esse momento que o Brasil vive. Foi um debate exaustivo, longo, mas prevaleceu o bom senso. A redução da meta garantiu que o Brasil, ao aprovarmos aqui a LDO e dentro de alguns minutos aprovarmos também o orçamento, o Congresso Nacional estará garantindo a permanência de um grande programa para as famílias mais carentes, mais humildes do Brasil, que é o programa Bolsa Família. Nós participamos dessa comissão nos pautando exatamente com a responsabilidade que essa comissão tem no momento difícil da economia brasileira e também mundial, mas resguardando aquilo que nós achamos ser importante. Seria inadmissível nós aprovarmos um superávit que garantisse para os banqueiros vultuosos recursos, mas que retirasse exatamente de um programa tão importante como Bolsa Família o orçamento suficiente para o seu pleno funcionamento no ano de 2016. Então, é dessa maneira, senhor presidente, que eu queria aqui encaminhar, em nome da bancada do PCdoB, o voto sim pela aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. PCdoB vota sim pelo PDT, deputado Pompeu. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Parlamento Nacional está vivendo um momento rico, ativo, proativo e afirmativo. Ante tantas brigas desse 2015, impeachment, cassação, denúncia daqui e dali, nós temos condições de encerrar o ano com dignidade, presidente, com a votação não só do PPA, como da LDO e do LOAS, do orçamento anual para 2016. E quero dizer, presidente, que o PDT, e eu tive a honra, juntamente com a deputada Flávia Moraes, de representar a bancada lá na Comissão de Orçamento. Nós pautamos uma série de itens, dentre eles a questão do Bolsa Família, especialmente no sul do país, que estavam cortando o Bolsa Família, restituímos o valor. Na questão da saúde, 10 bilhões de reais de corte nós recuperamos coletivamente. A questão da Justiça do Trabalho, presidente, um destaque da minha autoria, inclusive, que foi acolhido. A questão da ponte do Rio Guaíba, presidente, que para nós, no Rio Grande do Sul, é muito importante, e essa obra não podia, não pode e não irá parar por conta do trabalho que nós fizemos aqui. Em função do que, presidente? Eu quero mais do que agradecer, reconhecer o trabalho do deputado Ricardo Barros, que aí está na mesa ao seu lado, que eu disse ontem na comissão, que é o verdadeiro mão de vaca, mão fechado, duro na queda, no sentido de encaminhar, mas, por outro lado, pulso firme. Eu devo reconhecer pulso firme, no sentido de fazer com que nós equilibrássemos o orçamento. É preciso superávit? Sim. Mas não tem como economizar em cima da miséria do Bolsa Família, não tem como economizar em cima da dificuldade dos seres humanos brasileiros, gaúchos, que estão aí precisando de saúde, contra a microcefalia, contra o Zika vírus. Então, em torno de tudo isso... Para concluir, deputado. Me permita que eu conclua. Tudo isso nós debatemos com intensidade na Comissão de Orçamento. E hoje, no plenário, presidente, nós temos orgulho de dizer que o Parlamento Nacional, a despeito de tudo que aconteceu em 2015, há de começar de cabeça erguida, com os pés no chão, com os olhos no horizonte, o ano de 2016, com responsabilidade, com afirmação da nossa luta e da nossa causa. Por isso que no orçamento, tanto no PPA lá atrás, quanto na LDO e quanto no próprio orçamento do PDT, presidente, afirmativamente, diz sim, vota a favor pela sua aprovação. PDT vota sim, deputado Evaí pelo PV. Senhor presidente, depois do PMB. Eu estou estreando aqui nessa casa, PMB, na condição de deputado federal, e foi me dado a honrosa missão de estar compondo a nossa Comissão Mista de Orçamento, a nossa CMO.
mas pela felicidade do Brasil e do Congresso, eu quero destacar aqui a liderança da nossa presidente, senadora Rose de Freitas. Experiente deputada, conhece o Brasil, tem sensibilidade por todo esse país, já presidiu a mesa aqui dessa casa, tem conhecimento de causa e teve, assim, uma inteligência, uma frieza no sentido de ouvir, mas sempre firme, se posicionando quando for necessário. Por isso, essa comissão entrega ao Brasil essa LDO, importante para esse momento, mas preciso destacar aqui também no nosso relator, o nosso deputado Ricardo Barros. A importância disso, mas na senadora, a sua liderança, o seu conhecimento, a sua experiência, o seu jeito carinhoso que atendeu a todos lá na nossa CMO. E agradecer ao nosso relator por ter acatado os nossos destaques, ampliando as oportunidades para a saúde lá no nosso estado do Espírito Santo, podendo ampliar também o atendimento qualificado aos nossos agricultores e também a sensibilidade para com os recursos hídricos do Espírito Santo que precisam de barragens para trazer segurança aos produtores rurais e também aos consumidores. E quero destacar também e agradecer essa comissão que fez uma defesa do Sistema S. Nós não poderíamos permitir, em hipótese alguma, que o Sistema S pudesse ter recursos retirados. O governo tem que fazer uma boa parceria, fazer um bom plano de estratégico com o Sistema S, que já presta um serviço importante para o Brasil e vai continuar prestando. Por isso, a manutenção dos recursos para o Sistema S vai ser fundamental para capacitar brasileiros, para trazer informação, para que o Brasil continue no rural ou no espaço urbano um país competitivo. Parabéns, CMO, parabéns, senadora Rose de Freitas, parabéns ao relator e parabéns toda a equipe da CMO por essa importante peça que entrega ao Brasil. O PV orienta assim. PV vota sim, o deputado Gaguinho pelo PMB. Senhor presidente, o PMB é favorável, parabenizando a deputada Rose, o nosso relator, Ricardo, e todos os membros da comissão, nosso deputado Hildo, Valtemir, todos aqueles deputados da comissão que trabalharam 24 horas. Tive a oportunidade de ir em todas as sessões, todas. Não matei uma juntamente com aqueles parlamentares que têm compromisso com o Brasil. E o Partido das Mulheres Brasileira, com 22 deputados aqui nessa casa, é sim, senhor presidente. Presidente. Senhor presidente, pelo Democratas, por favor. Pelo DEM. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que o Democratas ontem, com a preocupação e a responsabilidade em relação ao programa Bolsa Família, fez um acordo para retomar a redução, mudar a meta fiscal de 0,7 para 0,5. Entendemos que o programa é importante, compreendemos a dificuldade do relator em encontrar recursos para que o programa fosse mantido. Temos a posição para que seja revisto, aprimorado e fiscalizado. E gostaria ainda de dizer da atenção do relator Ricardo Teobaldo. Nós conseguimos assegurar a aplicação do percentual do PIB. Quando nós aprovamos o Plano Nacional de Educação, nós estabelecemos que em 10 anos chegaremos a 10% do PIB para a educação. E o relator Ricardo Teobaldo fez uma alteração e garantiu um percentual do PIB para que essa meta seja cumprida de maneira equilibrada. No próximo ano será de 6,6 e é importante que o Brasil inteiro acompanhe. O Democratas é sim. Democrata vota sim pelo PSD. Senhor presidente, o PSD parabeniza a comissão de orçamento, senhor presidente, seu relator. Entendemos que esse não é um relatório final que agrade a todos, mas foi o possível, é o bom para o Brasil. Nós passamos esse ano fazendo o nosso dever de casa, que o Congresso possa ter a responsabilidade nesse momento de apresentar uma peça à população, à sociedade, e queremos parabenizar a presença do nosso vice-líder, Jaime Martins, de Minas Gerais, do PSD de Minas Gerais, que participou atentamente da comissão, parabenizando sim a peça apresentada e que a gente possa transformar isso, volto a dizer, se não a melhor para todos, mas a possível nesse momento. O PSD vota sim. PSD vota sim. Em votação na Câmara dos Deputados, as senhoras e senhores deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados, com voto não do PSOL. Já tinha encaminhado, deputado Chico Alencar. Em votação no Senado, as senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vamos agora, o substitutivo, aprovado o projeto, o substitutivo fica prejudicado, aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto e as emendas a ele apresentadas, ressalvados os destaques. Nós temos 4 destaques. Cadê a tabela? O destaque 1, assinado pelo PSC, DEM e PSD, que faz restrição à despesa com diárias e passagens. O parecer
do relator é pela manutenção do texto. Em votação, o parecer do relator. As senhoras e senhores deputados que concordam com o relator, permaneçam como estão, mantido o texto. Em votação no Senado, senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como estão, mantido o texto no Senado. Segundo destaque, do PTB, alocação de recursos, emenda 14.10.006. O parecer do relator é pela permanência do texto. Em votação, o parecer do relator. Senhoras e senhores deputados que concordam com o relator, permaneçam como estão, aprovado, mantido o texto. Em votação no Senado. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, o texto fica mantido. Destaque número 4, também do PTB. Reserva de recursos primários para restos a pagar processado. O relator é pela manutenção do texto. As senhoras e senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado, mantido o texto. Em votação no Senado. Aprovado, mantido o texto. O último destaque do DEM, vedação do MP, abertura do orçamento não aprovado. O relator propõe a manutenção do texto. As senhoras e senhores deputados que concordam com o relator... Gostaria de encaminhar, presidente. Com a palavra o DEM para encaminhar. Na verdade, o destaque dos democratas é uma obviedade. Se fosse cumprido o que está determinado para medidas provisórias, nós não precisaríamos nem fazer esse destaque. O que nós estamos propondo é que, se em caso de da LOA não ser aprovada, que a União só possa editar medidas provisórias naquilo que já está determinado constitucionalmente, que não seja criado nenhuma matéria que não está definida pela LDO. Acho que, na verdade, é uma vigilância e uma importância para essa casa. O deputado Ricardo Barros, na sua relatoria, procurou fortalecer o espírito dessa casa. Nós precisamos manter o nosso espaço e sermos respeitados. Por isso, o Democratas propõe esse texto, para que a nossa prerrogativa seja mantida, que a União não possa editar medidas provisórias contrariando o que já está determinado, as áreas em que estão definidas. Nós sabemos que, usualmente, isso não tem sido respeitado. Medidas provisórias têm sido feitas contrariando a Constituição e contrariando a própria LDO. Presidente, o DEM caminha contrário ao relator. Senhor presidente, eu acredito que, terminando esse, eu vou fazer uma questão de ordem que o senhor talvez tenha que... Talvez não, o senhor terá que rever. Eu compreendo que são muitos destaques. Quando o senhor tratou do destaque do PTB, ao invés de ler o caput do destaque ou orientar o assunto, que nós queríamos nos manifestar nele, que é a obrigatoriedade da alocação de recursos para reajuste da aposentadoria, o senhor equivocadamente leu o caput do destaque anterior, leu duas vezes o mesmo caput. Não, eu fiz menção à emenda. Eu fiz a menção à emenda. Pois é, a emenda mesmo, mas só que na hora de fazer referência ao assunto da emenda, nós estávamos aguardando para nos manifestar, e o senhor fez referência à reserva de recursos primários para restos a pagar processados. Essa foi a segunda. Foi a segunda. Mas o senhor leu ela duas vezes. Quando eu fui... Não, acho que não, mas como eu entendo que o PSDB quer se posicionar sobre essa questão, eu vou ouvir Vossa Excelência logo após essa votação nessa questão do destaque. Nós não vamos deixar de ouvir a posição do PSDB sobre a matéria, deputado. Senhor presidente, eu queria fazer então um apelo aos partidos que respeitem, que nós votemos contrário ao relator para respeitar o nosso direito como parlamentares e que o que não é permitido nas medidas provisórias não sejam editados. O DEM encaminha contrário. Em votação, parecer do relator com o voto contrário do DEM. Senhoras e senhores deputados que concordam com o relator, permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do DEM e do PSD. Em votação no Senado, do PSOL também. Em votação no Senado. Senhoras e senhores que concordam com o parecer do relator, permaneçam como estão. Aprovado no Senado, rejeitado o destaque. Votamos ao destaque 3, alocação de recursos para reajuste da aposentadoria, para ouvir o posicionamento do PSDB. Senhor presidente, essa é uma luta antiga. Nós fazemos questão de frisar que nós somos favoráveis a esse destaque, porque nós entendemos que não é possível tratar a aposentadoria como vem se tratando no Brasil. Quando se propõe a alocação de recursos na LDO, é para que nós possamos sinalizar para o país que é preciso enfrentar o problema. O PSDB tem uma responsabilidade com a questão previdenciária, entendemos que nós precisamos de estruturá-la, mas não é penalizando o aposentado eternamente. Por isso nós somos favoráveis a esse destaque, que a LDO contenha artigo
dando o comando da obrigatoriedade de alocação de recursos para o reajuste da aposentadoria. Parece-me que é uma iniciativa do deputado Arnaldo Faria de Sá. Exatamente. Tem o nosso apoio total. Nós registramos o voto contrário do PSDB ao destaque 3 do deputado Arnaldo Faria de Sá. Portanto, do Democratas também, do presidente. Democrata também. Contrário ao votou relator, né? E favorável ao destaque. Contrário ao relator, favorável ao destaque. Rejeitado todos os destaques, vamos votar a redação final. Em discussão, a redação final. Não haver quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a redação final na Câmara. Senhoras e senhores, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação no Senado. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Aprovada a LDO, a matéria vai à sanção.